Olá, pessoas amadas! Vamos para mais uma aula de História. Hoje nós vamos ver sobre o processo que se deu à proclamação da República e também sobre o Luiz Gama. Antes de iniciarmos aí os pontos que são abordados no nosso texto, vamos ver trechos de um vídeo que vai retratar aí pontos que aconteceram antes esse processo e como vinha aí acontecendo o segundo reinado. Segundo reinado, o café reinava absoluto e com isso a economia ia bem. Foi nesse período que o dinheiro, por bem ou por mal, entrava no Brasil. E dadas as mudanças que ocorriam no mundo inteiro, o país teve que se modernizar enquanto as principais cidades cresciam rapidamente. O auge do segundo reinado foi entre 1850 e 1870. Como sempre acontece na história, essa fase trazia dentro de si as sementes de sua decadência e o regime imperial entrou em declínio com o desenvolvimento das transformações que trouxe. O fim do tráfico de escravos e sua substituição pela mão de obra de imigrantes, o fortalecimento das forças militares brasileiras, decorrentes do seu profissionalismo e crescimento, graças principalmente à Guerra do Paraguai, entraram em choque com hábitos políticos da monarquia. Houve problemas com a igreja, que se desentendia com a maçonaria e com os fazendeiros que desejavam a manutenção da escravidão, enquanto cada vez mais os membros das elites econômicas e intelectuais passaram a imaginar que um governo republicano, nos moldes de países como Estados Unidos, era a resposta para a modernização das instituições políticas nacionais. Partindo daí, nós vamos ver alguns elementos que vão contribuir para a proclamação da República. O que precisa ficar bem claro, o que foi esse acontecimento histórico? Foi um momento do qual acontece aí no 15 de novembro de 1889, onde finaliza o período de império no Brasil. Então, chega ao fim o segundo reinado, do qual Dom Pedro II estava no governo, e inicia a partir daí a República. Então, hoje nós temos uma forma de governo que a República, ela começa no final da década de 1889. Quem vai proclamar essa República naquele período vai ser o Marechal Deodoro da Fonseca. Anos antes deste acontecimento, nós temos aí alguns grupos de oposição ao Império. Então, isso começa a aparecer aí, florescer, a partir da década de 1870. Então, nós temos principalmente três grupos. Então, o Exército Brasileiro, ele lembrando que ele está fortalecido após a Guerra do Paraguai, e estes se sentiam excluídos das decisões políticas, não fazendo parte dessas decisões. Então, por isso, eles eram contra o governo de Dom Pedro II. O outro grupo aí que aparece são os latifundiários, então os grandes proprietários, os grandes fazendeiros, porque eles estavam contra o governo. Eles estavam insatisfeitos de perder os seus escravos. Lembrando que isso já mais para frente, nós temos em 1888 a Lei Áurea, porém, anos antes, começam a ter proibições de comprar escravos, de venda. Então, tudo isso estava deixando eles insatisfeitos, porque era uma maneira de garantir o seu lucro. E o terceiro grupo que nós tínhamos nesse período é a imprensa republicana. O que acontecia no caso dos jornalistas desse período? Eles achavam que a monarquia era um retrocesso para o país. E uma maneira de garantir para o Brasil um progresso seria possível apenas com a instalação de uma república. Então, nós percebemos aí que neste período, esses diferentes grupos, além de outras insatisfações que acontecia no Brasil, esses grupos tinham os seus motivos para irem contra o governo de Dom Pedro II e começar aí uma república. Diante desse cenário de uma pressão aí de diferentes grupos, e nós temos aí Dom Pedro II com um enfraquecimento da sua figura política, vamos ter, em 15 de novembro, a proclamação da República,
por parte dos militares, lembrando que quem estava liderando aí foi Marechal Deodoro da Fonseca. Mais para frente nós vamos ver como vai ser quem vai governar o país, e aí vamos entender que Marechal vai se tornar aí o primeiro presidente, mas isso deixamos para outro momento. No caso da família real, Dom Pedro II acaba deixando o país 2 dias depois que acontece a proclamação. Nós temos aí agora a ilustração que retrata esse momento da proclamação da República, que é uma obra aí de Benedito Calixto, do final do século XIX. Quando a gente para analisar esse contexto político e histórico, nós não temos uma representação do povo e nenhum espectador nesse momento. Então, o que acontece? Vocês vão ver lá na página 71, até um breve trecho, e nós temos aí como título Os Bestializados, faz como referência dessa ausência da população. Então, eles não sabiam, de fato, com o que estava acontecendo. O Bestializados, na verdade, é o título de um livro do historiador José Murilo de Carvalho, e aí ele fala dessa ausência de consciência da população para a proclamação da República. Então, eles não sabiam, estavam leigos àqueles acontecimentos políticos que se deu no 15 de novembro. Agora vamos ver outro vídeo, e aí ele vai contar sobre a história do Luiz Gama e da sua importância. Luiz Gonzaga Pinto Gama, mais conhecido como Luiz Gama, nasceu em 21 de junho de 1830, na cidade de Salvador, Bahia. Era filho de mãe negra e pai branco, e foi vendido como escravo pelo próprio pai aos 10 anos de idade. Permaneceu analfabeto até os 17. Posto à venda, foi rejeitado por ser baiano, uma condição que dava aos cativos a fama de insubordinados, e acabou sendo levado para a casa de um comerciante. Conquistou judicialmente a própria liberdade e passou a atuar na advocacia em prol dos cativos, sendo que já aos 29 anos foi autor consagrado e considerado o maior abolicionista do Brasil. Luiz Gama também foi orador, jornalista, escritor brasileiro e o patrono da abolição da escravidão do Brasil. Foi um dos raros intelectuais negros no Brasil escravocrata do século XIX, o único a ter passado pela experiência do cativeiro. Pautou sua vida na defesa da liberdade e da República. Luiz Gama começou a carreira jornalística na capital paulista, junto com o caricaturista Ângelo Agostini. Ambos fundaram em 1864 o primeiro jornal ilustrado humorístico da cidade, intitulado Diabo Coxo. Gama ficou conhecido como advogado dos pobres e libertador dos negros. Em uma carta autobiográfica a Lúcio de Mendonça, Gama estimou que já havia libertado do cativeiro mais de 500 escravos. Durante um júri, Gama proferiu uma frase que se tornou célebre: "O escravo que mata o senhor, seja em que circunstância for, mata sempre em legítima defesa." Isto provocou tal reação dos presentes que, com a confusão, o juiz se viu obrigado a suspender a sessão. Embora atuasse principalmente na defesa dos negros acusados de crimes ou para buscar-lhes alforria judicialmente, não se negava a atender os pobres de qualquer raça, havendo casos que defendeu imigrantes europeus lesados por brasileiros. Luiz Gama faleceu em 1882, 6 anos antes da sanção da Lei Áurea. Em janeiro de 2018, seu nome entrou para o Livro dos Heróis da Pátria pela Lei 13.628. Por que então nós temos Luiz Gama como um grande personagem de importância para a história abolicionista nesse momento? Naquele período, a sociedade brasileira, que era escravocrata, não deixava brechas para que os africanos, sejam eles livres ou não, conseguissem estudar, frequentar escolas. Então, a história de Luiz Gama faz aí ver da importância do seu esforço e superação e também de sua participação para contribuir com a liberdade de vários naquele momento. Como foi possível o Gama conseguir a liberdade de centenas de escravos naquele período? Então, nós tínhamos uma lei de 7 de novembro de 1831. Esta lei determinava que todos os africanos escravizados que chegassem no território a partir daí,
eles estariam aí numa condição de escravo de uma forma ilegal. E claro que os compradores de escravos naquele período, quem comprava fora do Brasil, até mesmo no território, tinham consciência disso, mas se aproveitavam que os escravizados não tinham essa consciência, eles não sabiam que estavam aí, a partir dessa data, de uma forma ilegal, portanto, eles estariam livres. Então, Luiz Gama consegue ir na justiça, como foi tratado aí no vídeo que vocês viram agora há pouco, ele vai conseguir a liberdade de centenas de pessoas. Quando tratamos aí como um patrono, um personagem que contribui para a questão abolicionista, mesmo que ele não chegou a ver lá a abolição, mas ele individualmente conseguiu antecipar a liberdade de centenas de escravos por conta da sua ação. Chegamos ao fim da videoaula de hoje. Peço para vocês que, conforme forem ler os textos, se ficarem dúvidas, façam anotações ou grifem aí a lápis no livro de vocês as dúvidas que tiverem para nossa próxima aula síncrona de história, sejam esclarecidas essas dúvidas, tá? Forte abraço, tenham um ótimo dia.